Sejam muito bem-vindos a mais um Caminhos da Gente. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é de Coroaci, fez história em Ipatinga, trabalhando na Uzi Minas, depois voltou às suas raízes e resolveu empreender na sua cidade natal, né? Uma pessoa muito conhecida, muito querida. Nós vamos conversar hoje com o Levi, da Levinet. Levi, é um prazer receber você como o segundo entrevistado do Caminhos da Gente. Esse espaço que nós começamos é um espaço exatamente porque nós entendemos que cada caminho é uma história e tem histórias que precisam ser contadas. Nesse tempo que a gente precisa tanto de referência, às vezes a gente fica vendo pessoas de longe e acaba não ouvindo as histórias de sucesso que a gente tem perto da gente. Levi, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui, meu querido. Obrigado, Júlio. Eu fico muito lisonjeado com o convite, né? Porque realmente a gente tem uma história de vida. Eu estou completando 70 anos de idade e poder contar minha história, eu acho que é uma contribuição para as pessoas que querem ter referência de um caminho a seguir na vida. Olha, Levi, eu fiz um apanhado assim muito superficial, porque a ideia agora é a gente aprofundar nesses temas, mas assim da sua história, né? Você saiu de Coroaci com 18 anos de idade, trabalhou numa grande empresa, numa grande indústria, talvez uma das maiores do Brasil, e aposentou, voltou para Coroaci, começou uma empresa que hoje para nós referência na região, né? A Levinet, em uma época que marrava cachorro com linguiça, né? Uma época muito difícil. Eu lembro que a primeira internet que eu vi foi realmente assim aqui em Coroaci, através do seu empreendimento. E veio em Coroaci e tantas outras coisas, como hidroponia, que é uma coisa que a gente ouvia só no Globo Rural, e hoje é uma realidade aqui na nossa cidade, e tantas outras coisas aqui em Coroaci, né? Hoje é para nós um prazer Desculpe. ter você aqui, né? Levi, você teve uma carreira consolidada na Uzi Minas, né? Lá em Ipatinga, e muitas pessoas, ao aposentar, buscam descanso. Mas o que motivou você a fazer o caminho de volta para a sua cidade natal e começar uma jornada totalmente desafiadora e a empreender do zero? Olha, Júlio, é uma história assim que não é muito difícil de contar, não, porque a minha experiência na Uzi Minas, né, me deu muita formação em vários setores. Eu voltei para Coroaci ainda sem proposta nenhuma do que fazer aqui. Como você disse, eu vim aposentado e descansar. Chegando em Coroaci, um amigo meu, Oswaldo Gonçalves, me fez essa pergunta do que eu iria fazer. Eu disse a ele que eu não tinha nenhuma proposta. Ele sugeriu a gente fazer um clube em Coroaci. E a gente partiu, né, para essa ideia. E graças a Deus, com a ajuda de outras pessoas, né, o interesse de outras pessoas pela ideia, a gente concretizou essa ideia. Coroaci tem um clube hoje, que ele faz esse ano 25 anos, a gente começou ele em 99, que é a Associação Recreativa Coroaci. É uma referência, as pessoas de fora vêm e ficam surpresas com isso, porque uma cidade pequena igual Coroaci, a gente conseguiu um projeto daquele. Mas eu acredito, né, isso, a credibilidade das pessoas que, junto comigo, né, buscaram implementar esse clube, né? Então, o primeiro feito meu aqui em Coroaci foi esse. Na sequência disso aí, a gente começou o Garagem Bar, que está fazendo 21 anos agora esse ano. Também é um empreendimento de sucesso, né, bem frequentado, mantendo padrão de qualidade desde quando foi iniciado. Também a gente partiu para hidroponia. Meu filho formou, fez estágio nos Estados Unidos, o Kleber formou, fez estágio nos Estados Unidos, e a gente começou a hidroponia. Está fazendo 10 anos a hidroponia, né? E eu até passei pela Levinet. A Levinet também é um empreendimento de sucesso. Ela está fazendo 19 anos, né? A gente é referência em Tronqueiras, Coroaci, Virgolândia.
e na CIP Raidan. E eu acredito todo esse sucesso desses empreendimentos a dois fatores importantíssimos. Primeiro, é a minha vontade e meu zelo com a qualidade, com as coisas que eu faço, e as pessoas que acreditam nessas coisas e valorizam o nosso trabalho. Sem as pessoas que valorizam o nosso trabalho, a gente não conseguiria atingir, né, essas metas que nós atingimos, e estamos trabalhando para manter isso, né? Então, eu acho que todos esses empreendimentos, a peça fundamental deles são as pessoas que acreditaram neles e a nossa Com certeza. responsabilidade de tocá-los. Não, com certeza. O Levi, a gente realmente observa uma vida de sucesso em você. E eu gostaria que as pessoas, além de conhecer os feitos, conhecessem a pessoa, conhecessem os desafios que humanamente a gente enfrenta, para servir de parâmetro para a rapaziada de hoje em dia, né? A rapaziada entender qual é o caminho que a gente precisa de seguir para ter sucesso. Os caminhos que a gente precisa de trilhar para a gente também ter êxito nas coisas. E outra coisa, atrás do Levi que fez um monte de coisa que nós vamos ouvir hoje, existe um Levi humano, existe um ser humano que eu gostaria muito de falar a respeito, por exemplo, o pai de família, o marido, o avô, entendeu? Qual que é a visão que você tem da família, a experiência que você tem? Olha, Júlio, assim, a gente falar da gente mesmo, né, é um pouco desconfortável, porque a gente falar da gente, eu fico meio desconfortável, porque as pessoas sabem, né, e podem me avaliar até melhor do que eu. O Levi, que eu posso falar dele, é esse Levi determinado para fazer as coisas, que tem foco, que não abandona os projetos, mesmo que eles estejam com dificuldade, né? E quando você fala dessa questão dos desafios, eu saí de Coroaci com 18 anos de idade, eu tinha a 8ª série de ginásio e saí para fora. Então, assim, um desafio muito grande, é uma limitação você sair sem profissão e sem formação acadêmica, né? É diferente de uma pessoa que faz uma faculdade, né? Ou uma pessoa que tem uma profissão e sai para trabalhar. Eu saí sem formação acadêmica e saí sem profissão. Então, o meu trabalho, né, para chegar onde eu cheguei, talvez tenha tido um grau de dificuldade maior. Mas essa dificuldade não me impediu por causa da minha determinação. Eu sou uma pessoa, como eu disse anteriormente, né, determinada. Eu estou com 70 anos de idade e ainda estou com projetos, executando projetos e quero continuar executando os projetos. Você está com 70 anos, mas você consegue saltar um sabuco deitado no chão? Sim, sim, tranquilo. E assim, eu fico muito feliz, né, em outras oportunidades, as escolas de Tronqueiras, de Coroaci, de Vigolante, na CIP Raidan, já me chamaram para falar sobre isso. E assim, eu não sei até que ponto eu mereço tanto respeito. Obviamente, eu sei que eu mereço respeito, mas assim, é muita consideração que as pessoas têm pela minha pessoa. É porque, na verdade, o Levi, uma coisa que, como pastor, até me preocupa, né, e como pai de família também me preocupa, é essa questão da rapaziada de hoje em dia que pensa que o mundo gira em torno da gente e que as coisas vão dar certo naturalmente, que a gente vai vencer se a gente tiver sorte, né, que o cosmo, de alguma maneira, vai se alinhar e vai contribuir para a gente ter sucesso, e acaba não observando assim, alguns exemplos que são importantes, exemplos de superação, exemplo de pessoas que olharam a vida e pensaram, puxa vida, eu tenho que romper, e venceu desafios, né, e trilhou o caminho correto, caminho que passou por montanhas e vales, né, por momentos bons, por momentos também que houve a necessidade de superação, de colocar um pouco mais de esforço, né? Eu gostaria, Levi, nesse primeiro período seu lá na Us Minas, você contasse para a gente alguma história que marcou você, que você acha que foi importante, que acha que foi um divisor de águas para você, sabe, na sua carreira.
Olha, pastor, o que eu posso dizer para você é o seguinte, né? Como eu disse, que eu saí sem profissão e sem formação acadêmica. E eu comecei a trabalhar na área da Uzi Minas como servente, servente de obra, né? E aconteceu um fato que eu achei interessante, que é quando eu saí de Coroaci, meu pai era uma pessoa próspera. Meu pai tinha 3 fazendas, né? E comprava gado, vendia gado. E era considerado um cara, pode-se dizer, rico. E uma pessoa de Coroaci, até quase meio contemporâneo meu, já estava lá trabalhando, profissional, me viu trabalhando de servente. E aí ela disse para as pessoas que estavam no entorno: olha, um filho de fazendeiro rico trabalhando de severino aqui na Montreal. Assim, qualquer pessoa poderia se ofender com isso. Eu não. Aquilo para mim foi interessantíssimo, entendeu? Porque aquela fala daquela pessoa me deu uma identidade, entendeu? As pessoas que me viram naquele setor ali onde é que eu estava, pô, esse cara larga um pai próspero, né? Pode-se dizer rico, e está aqui trabalhando de servente, né? Esse camarada não é qualquer um. Como realmente eu posso dizer, né, com todo respeito, sem nenhuma arrogância, que aquilo para mim foi um estímulo, entendeu? E eu entrei na Uzi Minas pouco depois dessa Montreal Engenharia, e com 3 anos que eu estava na Uzi Minas, com 21 anos de idade, eu já era encarregado de turma dentro da Uzi Minas. Isso eu saí sem formação acadêmica e sem profissão. Mas o que é que fez eu galgar esses degraus com essa velocidade? A minha vontade de fazer coisas sem ter ganância para dinheiro, como eu não tenho até hoje. Eu posso falar isso aqui e pode ser divulgado. Eu não tenho ganância para dinheiro. Eu trabalho, faço coisas, né? E as pessoas sabem do meu grau de generosidade com as pessoas, né? Gosto de tocar o meu violão, beber uma cerveja junto com a turma, assar uma carne, né? Momentos de desprendimento. Até hoje eu gosto disso. E eu acho que o grande lance da vida, né, não é o querer pura e simplesmente. É o querer e fazer as coisas acontecer. Sim. E outra coisa também que eu percebo assim na sua história, ô Levi, é o desejo também de ter uma história própria, né? De construir o próprio caminho, de percorrer o próprio caminho, Sim, um né? legado. É um É, legado. um legado que é importante para a formação da própria pessoa, né? Hoje, você receber o reconhecimento das pessoas é porque realmente teve uma vida vivida, né? E isso é muito importante. Eu observo que há uma necessidade das pessoas entender isso, que o pódio é para quem teve disciplina, garra e perseverança na vida, né? Sim, você falou uma palavra aí que ela é super importante para o sucesso. Não adianta você ter dons, né, ter formação acadêmica e tudo, mas sem a disciplina você não vai a lugar nenhum. Porque a disciplina é a linha que você segue para cumprir, né, suas missões, seus objetivos. E quando você fala de família, eu falo que eu moro no céu, porque eu tenho minha esposa, que eu gosto muito dela, ela sabe disso. Era a próxima, Eu o tenho, tema. tenho meus filhos que moram no mesmo ambiente praticamente que eu moro, trabalham no mesmo ambiente que eu trabalho. Meus netos estão comigo, né? Eu sinto que eles todos têm um amor muito grande por mim, como eu tenho por eles. Temos nossas divergências que é até bom para dar um tempero, né? Não, com certeza. E isso, para mim, Levi, é a definição de sucesso. A definição de sucesso. Né? Aquilo que é mais caro para a gente está à disposição da gente. Né? A família, a condição de viver bem ali perto dos entes queridos, é resultado de uma pessoa que se empenhou na vida de verdade, né? Que aproveitou as oportunidades. Levi, eu queria perguntar para você a respeito especificamente agora do seu casamento. Quando você casou? Como é que foi essa aventura sua, tanto na Uzi Minas quanto o retorno para cá, com esposa, filhos? Como é que foi essa construção aí? Rapaz, a minha vida na questão conjugal, ela não é muito diferente da vida dos demais, né? Eu casei com 26 anos de idade, a Jussara, minha esposa, tinha 18 anos, diferença de 8 anos, né? Mas eu já estava estabilizado, trabalhava numa empresa grande, igual você falou, né? Tinha um cargo lá, casamos. E como todo casamento, tive minhas dificuldades de relacionamento com ela, como ela teve comigo, a gente vai se ajustando ao longo do tempo, né? E equalizando as coisas. Nós temos 44 anos de relacionamento.
42 de casado e 44 de relacionamento. E eu acho que o que segura, né, esse tempo todo que a gente está se relacionando é a questão do respeito, a questão do amor. E não adianta, né, as pessoas, às vezes, querem casar e com pouco tempo começa a ver defeitos demais nas outras, no ente, né? O grande lance da vida é as qualidades, entendeu? E eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa de ver as qualidades das pessoas, seja na vida pessoal, seja na política, seja na igreja. Em todos os ambientes a gente tem que buscar o lado bom das pessoas. Porque todos nós temos, e não somos perfeitos, né? A perfeição, como você é pastor, sabe disso, só existe em Deus. Com certeza. Com certeza. Levi, algumas pessoas, né, talvez você possa contribuir com relação a isso. Algumas pessoas acham que pelo fato de morar em Coroaci ou em uma cidade pequena, uma cidade do interior, uma cidade menor, que está reduzido a uma vida sem sucesso, sem construir coisas, né? Eu estou conversando aqui com você porque eu vejo em você sim um exemplo. Nós podemos destacar aqui, como você já mencionou, o clube, que é uma referência hoje em Coroaci, né? Nós temos aí a hidroponia, a Levinete, que é o destaque na região. O Garagem. O Garagem Bar. E agora o Hortifruti. E agora o Hortifruti, né? Eu vejo assim uma família extremamente comprometida com o trabalhar. Né? O meu netinho de 4 anos, ele já vai para o trabalho, né, com o Kleber, vai comigo. Eu chamo isso de didática do trabalho. Você vai formatando a mente da criança, né, dentro desse universo do trabalho, né, e da convivência harmoniosa. Né? Se falar um palavrão, olha, a gente não pode dizer isso. Né? Não, é verdade. É uma formatação permanente, né, positiva. Sim, eu gosto muito de usar essa expressão formatar. Eu sei que você, né, da área da TI, da informática, sabe como você formata o HD de um computador, né? Você dá forma para aquela máquina funcionar. Dessa mesma maneira, com a cultura, com o relacionamento familiar e a interação da pessoa no meio social, ele vai se formando também, né? Vai formatando a si mesmo. Mas, Levi, cara, hoje, em Coroaci, a nossa amada cidade, é possível uma pessoa aqui de Coroaci, que talvez não tenha faculdade, é possível ele... Qual o conselho que você dá para uma pessoa que tem um sonho, uma pessoa que tem um plano, e às vezes fica esperando ou ter dinheiro, ou ser bem formado, e para fazer alguma coisa, para colocar um projeto? Olha, pastor, o que eu posso te afirmar, sem nenhuma dúvida, né, que eu sou um exemplo disso. Sem nenhuma arrogância, eu sou um exemplo disso. É o querer, o que transforma as pessoas é o querer, né? O sofá, o banco da praça, né? O boteco, né? Não te eleva. O que te eleva é você querer coisas, buscar o caminho, né, de fazer coisas. E uma das coisas que faz o ser humano crescer é a honestidade, o respeito pelas outras pessoas e a assertividade, né? Isso que é o grande lance da vida. Não necessariamente você precisa de ter formação acadêmica, né, para você começar a sua vida. Né? Levi, uma coisa que me chamou muita atenção em todas as pessoas que têm sucesso na vida é a perseverança. Sim. Quando eu observo você, assim, começar um projeto do clube, por exemplo, numa época que as pessoas, com certeza, eu não conheço a história, mas certamente você deve ter enfrentado algumas oposições, algumas dificuldades das pessoas em acreditar que seria possível ter um lugar para recreação, para a gente passar um momento de lazer. A história do clube, pastor, ela começa assim, com um certo grau de dificuldade. Primeiro, que não tinha dinheiro. Né? Nós entramos com a credibilidade, que estava na linha de frente. Eu, Laureano Rocha, né, falecido Laureano, né, que Deus o tenha, o professor Mário Lúcio, né, e algumas outras pessoas. Estou citando esses 3 que estão mais direto na linha de frente comigo. E a mensalidade do clube naquela época era absurda para Coroaci. Era meio salário mínimo. Se você considerar hoje, né, que o salário mínimo acho que é R$ 1.512, seria o equivalente a R$ 706 por mês, a mensalidade do clube. E não posso deixar aqui de ressaltar
a ajuda que o Haroldo Coelho, né, nosso querido Haroldo Coelho, deu, confiando a venda daquela terra para a gente fazer o clube, que não tinha CNPJ, não tinha dinheiro, não tinha nada, simplesmente na palavra. Ele confiou na minha palavra, na palavra do Mário Lúcio, do Laureano e outras pessoas que também, né, estavam no projeto, e vendeu aquela terra para a gente. Se tem um clube em Coroaci hoje, uma das pessoas que a gente tem que agradecer é ao Haroldo Coelho. Eu não deixo de falar isso em qualquer lugar. Ele favoreceu, né, facilitou para que a gente comprasse aquele terreno. Agora, as dificuldades que eu tive, elas são normais, entendeu? Com outro projeto que você for tocar, toda coisa que você for arrancar para frente, vai ter pessoas que às vezes tentam te puxar. Se em qualquer lugar do mundo... Te desmotivar, né? Outros te motivam, né? E aí vai depender de você, sua capacidade de vencer essas resistências, entendeu? Da mesma maneira, Levi, a Levinet, as dificuldades, assim, me falam algumas coisas que marcou. Rapaz, dificuldades, a Levinet, assim. a dificuldade maior que eu tive com a Levinet foi a falta de conhecimento. Eu comecei a mexer com um negócio que o meu conhecimento era zero. Hoje ele é pouco mais de zero, entendeu? Hoje está um pouco mais que zero. É um pouco mais do que zero, mas naquela época o meu conhecimento era zero, entendeu? E eu entrei num negócio que eu não tinha conhecimento. O que é que eu tinha? Na verdade, a vontade. Até o dinheiro para começar o empreendimento foi o meu amigo né, o Geraldo Araújo, que me incentivou e me emprestou dinheiro. Não te empresto dinheiro. Meus filhos estavam estudando, né? A Carla estava fazendo faculdade, o Kleber também fazendo faculdade, né? E aí eu falei com ele, ele falou, não, eu te empresto dinheiro, me emprestou dinheiro. Então, assim, é uma das coisas que eu carrego no meu coração, que me faz ficar mais leve, é a gratidão que eu tenho por essas pessoas que eu citei aqui, né? Se eu até esquecer de algum, né? Eu peço que me desculpem. Mas eu falei em nome de pessoas aqui, da qual eu tenho uma gratidão muito grande, entendeu? Pessoas que acreditaram em mim, né? E esse sucesso que a gente tem, né? Nesses pequenos empreendimentos que nós fizemos, mas se tornam grandes, né? Porque eles estão vinculados à questão da família, né? Meus filhos, essa coisa toda. Mas um grupo de pessoas muito grande que sempre ajudou, incentivou, né? E agora mesmo com o lançamento do Hortifruti, né? Muitos elogios, entendeu? Que a gente recebe em função desse comprometimento, em função do comprometimento que a gente tem com qualidade, né? Com bom atendimento, em todos os setores que a gente mexe. Precisamos melhorar, entendeu? Mas ainda a gente segue nesse caminho. Vamos melhorar cada vez mais, se Deus quiser. Sim. A gente observa, Levi, que em tudo que a gente vai fazer, há necessidade de perseverança, de ter um plano bem definido, né? De fazer compromissos consigo mesmo, fazer assim, votos consigo mesmo e seguir firme, caminhando dentro daquele plano. Sim. Né? Se a pessoa acordar cedo, todo dia caminhar um pouco, ele pode até não chegar em São Paulo, mas ele vai sair do lugar, né? Ele vai melhorar. E, como eu havia dito, é uma característica que a gente vê, que a gente percebe em pessoas empreendedoras de sucesso. Né? Mas tem uma história que eu conto, né? Que ela é mais ou menos inventada. Quando eu trabalhava na Uzi Minas, era solteiro ainda. Aí andando com o meu amigo Geraldo Gomes, né? Na Praça 1º de Maio, eu tinha um corcelzinho, eu encostei e tinha 3 ciganas. Isso é um caso verídico até aí, entendeu? Aí a cigana queria olhar minha sorte, me pediu, podia olhar minha sorte e tal. Eu deixei, ela pegou minha mão e tal, e eu tinha encostado o corcelzinho na praça, um corcelzinho novinho. Aí ela olhou e tal, falou comigo, olha, você é uma pessoa que vai ter sucesso na vida. Se você levantar todo dia de madrugada, trabalhar muito e andar de carro branco, você vai ficar rico, falou comigo. Andar de carro branco? Havia necessidade de andar de carro branco. Mas aí eu não fiquei rico, não. Mas eu continuo levantando cedo e trabalhando e só tem carro branco. Meus carros todos são brancos. Isso aí foi a cigana que me falou há uns 50 anos atrás, entendeu? Que se eu levantasse cedo, trabalhasse muito e andasse de carro branco, eu ia ter uma situação financeira muito boa. Graças a Deus, a situação financeira boa eu tenho. E continuo andando de carro branco, entendeu?
Pois é. É a parte da cigana, Levi. Eu sou, eu fico mais com a parte do levantar cedo, trabalhar bastante, gastar menos que Sim, ganha, né? sim, E ter um plano, né, Levi? sim. Um plano. Eu lembro daquele filme Alice no País das Maravilhas, Sim, né? O gato que sim. fala, a menina pergunta para onde que esse caminho vai? Ela pergunta, Eu pergunto, você quer ir para onde? você quer ir pra... Se você não tem um plano para onde vai, qualquer caminho serve, né? Tá Não, certo. não tem importância Mas a qual história for. da cigana aí é só uma parte, é brincadeira, tá? Levi, além desses empreendimentos seus, e assim, eu vejo isso até pelo fato do respeito que as pessoas têm, a credibilidade. Tem na Bíblia um homem chamado Ezequias, é um rei. Ele fez uma oração a Deus no momento que o profeta Jeremias disse para ele que ele morreria. Aquela enfermidade que ele estava, ele morreria. E o profeta disse para ele estava deitado na cama. A Bíblia diz que ele só vira para a parede e chora. E ele fala para o Senhor assim: Senhor, lembra, Senhor, que eu andei diante do Senhor com o coração reto. Lembra que eu andei nos seus caminhos e andei e servi o Senhor com o coração reto. E aí o profeta, lá no meio da cidade, foi conclamado por Deus novamente a voltar e falar para ele, não, ele tem mais 15 dias de vida, 15 anos de vida, e por causa dele eu vou livrar Jerusalém das mãos dos assírios. Essa história, ela mostra que não era a oração, mas era uma vida vivida. Não é? Então, quando uma pessoa ele tem uma vida, quando ele tem assim, um exemplo de vida, ele percorreu um caminho, né? Um caminho que virou história, ele adquire respeito das pessoas. O respeito ele é conquistado Sim, pelo padrão de vida que a pessoa vive. não tenha dúvida disso. E por causa disso a gente vê assim o reconhecimento que você tem, o seu tamanho assim dentro da cidade, além de ser um empreendedor de sucesso, uma pessoa que teve sucesso na carreira, eu vejo você também bem relacionado na vida cívica da cidade, decidindo, participando das decisões importantes que norteiam o rumo da cidade. Você não podia ter Como? falado isso, pois você é bastidor, entendeu? Isso é meio escondido. Ah, é? Desculpa. Mas assim, mas eu acredito que tem coisa que é a mesma coisa de. A Bíblia também diz que você não pega uma vela, você pega uma lâmpada e coloca ela debaixo do alqueire, né? Mas você coloca no velador para iluminar a cidade toda, para iluminar a casa Só toda. concluindo o que você está falando aí, nesse aspecto, né? É, eu vejo que eu tenho uma responsabilidade muito grande, né, comigo mesmo. E essa questão desses valores éticos, valores morais, essa coisa toda, é uma questão de respeito a mim mesmo, entendeu? Então eu sempre falo o seguinte, espero que você entenda o que eu vou dizer aqui. Uma mulher não trai um homem, ela trai os valores dela. Um Não, com homem certeza. não trai uma mulher, Com trai os certeza. valores. Então, quando você fala de essa questão da participação na comunidade, essa coisa toda, né? Eu tenho orgulho de dizer para minha esposa, para os meus filhos, né, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar por que eu tenho as coisas que eu tenho. Todas conquistadas com trabalho, fruto de 50, 60 anos praticamente de trabalho, que eu tenho 70, eu comecei a trabalhar criança. Então eu não tenho nenhuma vergonha, né, das coisas que eu conquistei, né, por um período que a gente não é dono de nada. E aí eu durmo com a minha consciência tranquila todo dia, entendeu? A minha esposa às vezes está conversando comigo lá vendo televisão, ela fala, mas você já está dormindo? Eu falo, consciência tranquila. Levi, mas as cidades pequenas, Levi, normalmente a política ela é muito acirrada, né? É muito polarizado. Como é que um líder respeitável assim no meio do empreendedorismo, um, um empresário e líder, ele consegue dialogar, ele consegue conversar e conviver em uma cidade como Coroaci, como você faz? Eu diria para você que a essência disso é o respeito pelas outras pessoas, entendeu? Eu nunca cobrei nem dos meus filhos que votassem em alguém a pedido meu. Nem os meus filhos eu nunca fiz isso. Entendeu? Por quê?
Eu acho que as pessoas têm o direito de escolha, certo? Se você quiser votar no partido A ou no partido B, ou no candidato A ou candidato B, essa escolha é sua ou de qualquer outra pessoa. E quando a gente não deixa as pessoas escolher, a gente força elas na escolha, é uma falta de respeito com elas. Qual a maneira de você reverter isso? É uma pessoa, sendo uma pessoa de respeito e valores, e a pessoa olhar e falar, olha, se o fulano está do lado de lá, aquele lado é bom. Entendeu? Exatamente. Se aquela pessoa está daquele lado lá, aquele cara, eu posso ir para lá, porque aquele cara nunca foi de desonestidade, nunca foi de malandragem. O contrário também é verdade. Né? Nossa, se tem fulano e beltrano daquele lado, é para lá que eu não vou. Você entendeu? Exatamente. Essa é a minha linha de pensamento Sim. dentro da política. Sim. E agora uma coisa que eu respeito todas as pessoas. Questão política, religiosa, tudo isso eu tenho um grau de respeito altíssimo pelas pessoas. Até para que elas me respeitem. Não, com certeza. Sim. E exatamente essa questão que você mencionou é extremamente importante, porque é um padrão, né? É uma maneira de você enxergar. A Bíblia diz... A Bíblia não diz isso, cara. A Bíblia não diz isso. É um ditado popular. Diga com quem tu andas, sim, e eu direi quem tu és. A Bíblia não diz isso, tá? Você não poderia falar isso comigo, né? Que isso é da Bíblia. Mas a minha mãe dizia o seguinte, né? Que quem com porco anda, farelo come. Que é a mesma coisa. Não é? Verdade. Verdade. Levi, como é você conseguir ser líder de um segmento do mercado? Por exemplo, a gente vê isso aqui na Levinet, a gente vê na hidroponia, eu não conheço na região outra. Realmente não tem por aqui não, mas a gente fornece para o melhor supermercado de Valadares, que é o Big Mais, que é uma referência em termos de qualidade de Valadares. A gente fornece para eles há uns 8 anos, por aí. Pois é. Fala para mim, Levi, a respeito de 2 momentos importantes na liderança de algum segmento. O primeiro é você conseguir estar na vanguarda, você conseguir chegar, né, à liderança, ser líder de uma coisa. E a outra é você manter esse status quo. É você se manter a empresa, a instituição, liderando. Olha, pastor, eu vou fazer uma analogia aqui, mas simplória. Você pega um corredor, né, de maratona, os que andam sempre no primeiro ou segundo lugar, e tem uns que andam no primeiro. Esses que andam no primeiro, eles se cuidam mais da capacidade dele para que os outros não ultrapassem. Eles são mais dedicados à questão de treinamento, à questão de alimentação, obviamente com o físico que Deus lhe deu. O nosso caso como empreendedor não é diferente. Quer dizer, a Levinet está na vanguarda de internet aqui desde quando ela começou. Mas toda coisa nova que sai no mercado dentro desse setor que a gente trabalha, a gente linka com ele. Quer dizer, nós somos o primeiro a trazer internet via rádio 5.0 para Coroaci. Nós somos o primeiro a trazer fibra ótica para Coroaci. Nós somos o primeiro a linkar nossa fibra ótica com a fibra ótica mundial. Agora está trabalhando com roteadores mesh. Nós fomos os primeiros a usar roteadores mesh aqui em Coroaci. Então, se você quiser manter na liderança, você tem que estar atualizado com o que tem de melhor no mercado, principalmente no setor de tecnologia. Não tem como você liderar, sim? Não tem como você liderar um setor de tecnologia se você está usando equipamentos antigos, equipamentos ultrapassados. Você tem que estar atualizado. E esse é o nosso caso. Na verdade, não dormir, né? Não ficar deitado em berço esplêndido, não achar que a vida acabou, né? Que a vida é um filme de Hollywood, que depois que o príncipe resgata a princesa, o filme acaba, né? Parece que não vai ter um depois. E outra coisa, né? Por exemplo, você pega o Garagem Bar, eu estou falando isso aqui, que é uma coisa que vai ser publicada. A gente começou no Garagem Bar numa época que Coroaci, os barzinhos, né? Não tinha um vasilhame adequado, essa coisa toda. Era copo nada de Figueiredo e tal. A gente começou a servir em taça, né? Em tulipa, vinho, um vasilhame diferenciado, com a qualidade diferenciada, num ambiente diferenciado. De música diferenciada, né? O atendimento, os garçons, né? Atendendo com modo diferenciado. Então, o que fez da gente o sucesso que o Garagem Bar tem é também isso.
É essa questão da vanguarda, está na vanguarda. Com certeza, Levi. Um pensamento me veio à cabeça aqui. Não tem nada a ver com você, como eu já mencionei. Você está jovem, em pleno vigor. Você Obrigado. aguenta ainda Obrigado. saltar um sabuco deitado Sim, sim. sem fazer muito esforço ainda. Mas assim, Levi, você pegou sonhos específicos assim na sua vida e você deu conta deles em uma fase da vida que ainda é jovem, mas já aposentado, que a maioria das pessoas vira uma chave assim, puxa vida, agora deu o que tinha que dar, não é? Agora eu não estou para mais nada. E na verdade você aposentou e você veio para cá e você começou vários projetos e deu seguimento a vários projetos. Levi, fala para mim, assim, como um recado, inclusive, para a rapaziada, para os jovens que nos assistem, para as pessoas, não só os jovens, mas para as pessoas que nos assistem, a respeito de sonhos, a respeito de projetos de vida, que não tem idade, não tem, na verdade. Júlio, o que eu posso dizer para você, eu já falei isso até para meus filhos, é o seguinte: as coisas que eu realizei, elas estão vinculadas a demandas que eu tenho internas de fazer coisas. Tem nada a ver com dinheiro, entendeu? E uma das coisas que eu sempre comento também com meus filhos é o seguinte: quando você começa algum projeto e você para ele no meio do caminho, ou ele é um projeto que não dá sucesso, é uma derrota pessoal. E a derrota pessoal ela é pior do que o prejuízo financeiro. Se você fizer um investimento, né, e aquele investimento não der resultados por falta de comprometimento, é uma derrota pessoal. E eu nunca quis isso para mim. Entendeu? Eu sempre falo o seguinte: algumas pessoas tentam puxar a gente para baixo, te diminuir. Eu dou um trabalho danado para quem quer me derrubar, porque se falar em me derrubar, meu querido, eu cego, passo pedra na boca do machado. Não. Eu acho que o ser humano que quer cumprir, né, os seus sonhos, ele não pode deixar que as outras pessoas derrubem ele. E se derrubar, tentar derrubar, ele tem que levantar de novo. Porque o grande lance da vida é a perseverança, a palavra que você usou logo no começo. Eu sou uma pessoa extremamente perseverante. E eu tenho uma vantagem, né? Que Deus me permitiu que o meu dia fosse maior do que o dia dos outros. Mas porque eu acordo cedo, acordo 4 horas da manhã. Então, o meu dia fica maior do que o dia dos outros. O meu dia fica maior do que o dos outros porque eu aproveito a noite, o Levi. Mas uma coisa que você me falou que eu achei interessante é a questão de você ter sido reconhecido desde a infância com uma família tradicional ou um pai que tinha condições, e mesmo assim você não achar feio ou nenhum tipo de demérito, você ter a coragem de ser servente, coragem de pegar um trabalho considerado humilde, né? Considerado um trabalho não com tanta significância, e ter a coragem de começar daí. Eu percebo hoje em dia que as pessoas esperam coisas demais para começar alguma coisa. Olha, eu acho que é muito, muito simples isso que você está fazendo a pergunta aí, pelo seguinte: algumas pessoas, né, eu já falei diretamente com algumas pessoas, a pessoa quer trabalhar, mas quer ganhar um salário alto. Então, primeiro, qual que é a sua qualificação? Quando eu saí daqui, eu não tinha qualificação. Qual que seria o trabalho que eu teria que entrar nele? Servente. Não tinha outro. Eu não tinha qualificação profissional. Eu não tinha formação acadêmica. Eu tinha consciência de que o melhor trabalho para mim seria começar como servente. Pois é, mas Levi, mas quando você começou ali como servente, você percebeu, você viu alguma coisa, você viu que, poxa vida, eu posso começar por aqui e galgando e crescendo? Ou como foi? Ou você só, não, é o que tem, eu vou fazer e pronto. Sabe o que é que eu acho assim, rapaz? Eu não tenho eu não tive um projeto, falar assim, eu vou entrar aqui, vou ser isso, aquilo. As coisas foram acontecendo de acordo com o meu desempenho, entendeu? Quando eu entrei na Uzi Minas, eu não tinha, assim, eu vou ser isso aqui dentro da Uzi Minas. Não tinha isso na minha cabeça. Eu ganhei dentro da Uzi Minas, né? Eu estou contando isso aqui, faz parte da minha história. Vários troféus lá de segurança, de qualidade, né? Fui eleito operário de destaque de qualidade do meu departamento, ganhei prêmio, fui para o Rio de Janeiro, fui lá no Hotel Meridian, então, como prêmio disso aí. Aí um dia um cara que trabalhava no meu setor falou: Levi, o que você faz para ganhar esses prêmios?
eu digo para ele, só trabalho. A única coisa que eu faço é trabalhar, mais nada. Nada além disso. Entendeu? Mas agora, o Levi tem um pensamento, tem um princípio por trás disso, né? E eu gosto muito, assim como uma pessoa que estudou filosofia, eu gosto muito de definir essas coisas. Coisas que às vezes para a maioria das pessoas passa despercebido, é a pessoa que pega a vida e enxerga a vida assim, olha, o que tem para hoje é isso, então eu vou fazer com a força que eu tiver, sabe? Eu vou fazer com a força que eu tiver, eu vou fazer bem feito, né? Às vezes a pessoa está trabalhando num supermercado aqui mesmo na cidade, ou uma cidade vizinha, ou qualquer lugar, está trabalhando, mas ele pensa, puxa vida, isso aqui não é o que eu quero, então eu quero sair daqui, a pessoa já está trabalhando, mas assim, não valoriza a oportunidade e não vive com intensidade o episódio que a vida está propiciando para ele naquele momento. Sim. E aí acaba ele não conseguindo ser descoberto para outras coisas, ou se preparar, né? Ter maturidade para outras posições na vida. Não é isso? Às vezes ele não dá tempo que as coisas aconteçam, né? Eu trabalhei nos meus 24 anos. Quer dizer, além de eu trabalhar, eu dei tempo para que as coisas acontecessem na minha vida. Eu tenho 27 anos que eu estou em Coroaci. Eu aposentei em dezembro de 97 e estou em Coroaci desde o início de 98. Então são 27 anos fazendo coisa e dando tempo para essas coisas acontecerem. Entendeu? Então o grande lance da vida é a perseverança, né? A vontade, é o querer, né? O que diferencia um ser humano do outro é o querer. Aquele que não quer, minha mãe dizia, não adianta você mexer com quem não quer. Entendeu? Esse é o grande lance da vida. Uma pessoa que tem vontade, né? Usando uma palavra que não é nem chula, que é tesão, é vontade, né? Que é querer. Pessoa que não tem vontade, você não consegue fazer nada com ela. Sim. Entendeu? Esse é o grande lance da vida. E às vezes a pessoa esquece. Hoje em dia, eu acredito que você deve ter visto que tem alta nas redes sociais, os provas sociais, né? Aquelas provas sociais, aqueles testes sociais que eles vão fazendo. E às vezes a pessoa dá uma resposta ou toma uma atitude e ele não sabe que, na verdade, está sendo filmado para aquilo. Né? E, na verdade, de uma certa maneira, a vida é um teste social. Né? Sim, a vida é um teste social. Em qualquer lugar que a gente tiver, as pessoas têm gente olhando. Sim. Tem pessoas vendo. Ainda que o patrão da pessoa imediato não esteja vendo, mas alguém está vendo. Sim, eu concordo com você, número, gênero e grau, e eu tenho uma filosofia comigo. A pessoa que mais me vê sou eu. Quando eu faço uma coisa que ela não ficou boa, eu falo comigo mesmo, olha, Davi, fazendo uma coisa dessa, mas você tem direito, entendeu? Eu me encho o saco, eu converso comigo mesmo. Por quê? Se você não for o crítico das coisas que você faz e até das coisas que você fala, você vai fazer coisa ruim, você vai falar besteira, entendeu? Então, às vezes, a gente comete erros, não tem dúvida disso. Mas a gente não pode deliberadamente fazer coisas sem qualidade ou deliberadamente falar besteira. E tem gente que de forma deliberada fala besteira, faz coisas mal feitas. E um conceito que eu tenho, né, sobre qualidade, eu falo com qualquer pessoa. Várias pessoas já ouviram isso de mim. Que se você fizer bem feito, sucesso garantido, porque a concorrência com o bem feito ela é pouca. A concorrência é com quem faz mal feito. Já que você tem uma maioria de pessoas fazendo mal feito, a concorrência entre eles é altíssima. Agora, quando você pega e faz bem feito, você joga a concorrência para baixo. Entendeu? Aí vai brigar a gente que faz mal feito com quem faz mal feito. E a pessoa vai brigar lá no topo, né? E você, fazendo bem feito, a sua concorrência é menor. Com certeza. Com certeza. Levi, a sua bagagem, com os seus caminhos que você trilhou, a sua experiência, qual conselho prático você daria para os jovens, né? Para ter uma boa ideia, mas tem medo de arriscar, ou as pessoas que estão nos ouvindo? Qual é um conselho prático você, nessa trajetória toda sua, né, você tem para as pessoas? Olha, pastor, sem mais delongas, né? É querer. É a pessoa querer. Se ele quiser estudar, ele progride. Se ele quiser trabalhar, ele progride. Se ele quiser fazer, ele progride. Agora, a pessoa que não quer, eu faço palestras na escola.
uma das perguntas que os jovens sempre me perguntam, faz pergunta, o que você indicaria para a gente ganhar dinheiro? Eu sempre falo para eles, primeira coisa que você tem que querer. E a segunda coisa é o seguinte, é fazer com prazer. O dinheiro vem como consequência. Se o seu objetivo é ganhar dinheiro, você não vai ter sucesso. Mesmo que você ganhe o dinheiro, você não vai ser feliz. Sim, e outra coisa, Levi, que é importante ressaltar é a sua definição de querer, sabe? Eu acrescento a essa sua fala só a questão da intensidade do querer. O querer a ponto de, né? Sim. O querer a ponto de agir, de sair do sofá, de largar o videogame, de largar o celular, de largar a cama. Aliás, você, eu queria fazer isso, beleza, mas e o que você está fazendo em função desse seu querer? Né? Eu quero ser médico. Você está estudando? Não, então você não vai ser médico nunca. Então você, na verdade, você não quer. Não é? Na verdade, você tem... É uma ilusão, né? Você tem um sentimento com relação a isso, mas não mexeu na evolução ainda, né? No desejo. Mas, Levi, eu vou perguntar isso para você, porque eu acho que você tem muita expertise a respeito disso. É o seguinte, é a respeito das pessoas que estão no mercado de trabalho hoje. Sabe, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, ou talvez as pessoas que, por morar numa cidade menor, já estão no mercado de trabalho há muito tempo, mas ainda não se conscientizou a respeito de coisas que é importante para ele crescer, para ele se destacar nesse universo competitivo, né? Pastor, eu vou dizer para você uma coisa, eu vejo oportunidades de trabalho e de empreendimento em Croácia ainda não explorados. Eu te dou alguns exemplos aqui em Croácia, e você sabe, eu vou te falar de coisas que você sabe. Croácia praticamente não tem carpinteiro mais. Os antigos morreram, e hoje tem assim, 1 ou 2 aí, Giva, mais alguma coisa, e uma montoeira de jovem aí com 18 anos de idade, 19 anos, ir para academia fazer musculação, entendeu? Correndo, ir para a rua fora, e não busca, né, uma profissão, uma qualificação, pedreiro. Croácia tem falta de pedreiro. Você tem falta de eletricista. E as pessoas querem ganhar dinheiro, mas você sabe fazer alguma coisa? Não sei não. Como é que você vai ganhar dinheiro? Você vai trabalhar sem produzir. Como é que você vai... Sim. Então, e na área de empreendimento, eu vou te dar alguns exemplos aqui em Croácia, que está visível para todo mundo. Os maiores empreendimentos de Croácia estão na mão de pessoas de fora. Aquela casa agropecuária lá, né? 2 irmãos. Um investimento de milhões aquilo ali. Pessoas de fora. E sucesso. Entendeu? Você pega o Mascatinho. É um empreendimento de milhões. Gente de fora. Entendeu? Varejista Souza. Empreendimento de gente de fora. E assim sucessivamente. Tem vários empreendimentos em Croácia. Pessoas de fora. Ô, Levi, uma coisa também que me chama a atenção é esse desejo que as pessoas que têm de fora de investir em Croácia, né? Você, como empresário, qual que é a visão que você tem de Croácia como um campo de investimento, de trabalho? O que eu te falei é a resposta para a pergunta que você está fazendo, né? Croácia tem um prédio hoje construído de 8 andares. Já vai se fazer, acho que um de 10 andares. E tem outros de 5 andares. Coisa que há pouco tempo atrás seria, a pessoa falasse para você, quem é que vai comprar isso aqui em Croácia? Croácia hoje tem loteamentos, tem chacreamentos em andamento, vendidos. Então, Croácia é uma cidade onde gira dinheiro. E eu falo com você, por quê? O Kleber inaugurou o hortifruti dele, quinta-feira da semana atrasada. Vende todo dia, vende bem. E tem outro hortifruti, tem supermercado. Entendeu? Então, o que falta é pessoas que vejam isso. E quem está enxergando isso em Croácia está obtendo sucesso, está ganhando dinheiro. Entendeu? E nisso tudo também a gente observa que a gente tem uma cidade, né, Levi? Uma cidade que está dando certo, né? Um clima bacana, uma energia boa. As pessoas de Croácia são pessoas excelentes. Você tem as exceções, mas Croácia tem uma energia muito boa, um clima muito bom, entendeu? É uma cidade próspera. Croácia é uma cidade próspera. Croácia hoje é um grande produtor de café e está crescendo isso.
Na verdade, Levi, a nossa cidade em torno de café, a respeito de café, produz, sabe quantos sacos? Não, não sei. 7.500 sacos. Sim. Só E, a Agroaci, eu falo que eu conheci o gerente que estava lá, eu conheci ele, na safra passada foi 3.000 e tantas sacas de café limpo. sim, Só a Agroaci. sim. A projeção para os trabalhos que estão sendo, os projetos que estão sendo implementados em Curuaci, a projeção é para daqui 3 ou 4 anos esse número subir para 21 mil sacos de café. Sim. E o que eu vejo assim, muito positivo é que o poder público, né, a atual administração, ela abriu os olhos para isso. Eu não estou aqui falando de fazendo proselitismo político. Né? A atual administração abriu os olhos para isso. Eu conversei muito com o pessoal sobre isso. Se você faz o município produzir, você gera renda para o município e menos pessoas ficam precisando do município. Você gera renda, você gera emprego e você gera independência do setor público. Porque o Coroaci teve um momento, né, de muito fisiologismo. Muita gente vivendo, dependendo do poder público. Na verdade, a gente observa isso em cidades próximas da gente, né, Levi? Sim. E o Coroaci, pastor, tem uma coisa em Coroaci que é interessantíssima, que as pessoas de modo geral nem sabem disso. A distribuição de renda em Coroaci é uma coisa altíssima. Você não tem latifundiário no município de Coroaci. Aqueles caras que têm 1.000 alqueires de terra, 600 alqueires de terra, 400 alqueires. Não existe isso em Coroaci. Aqui você tem só minifundiários, pessoas que têm 8, 10, 12, 5, 4, 20. O cara tem 80 alqueires, tem muito. Aí você vai em outros municípios, né, no nosso entorno aqui, o fulano, 500 alqueires de terra. E o Bertão, não, tem mais, tem 700. Aí o que acontece? Você não tem distribuição de renda. E o Coroaci tem distribuição de renda porque é um município grande e muito dividido, entendeu? Muitas pessoas têm pouca terra. E esses municípios que eu estou falando, poucas pessoas têm muita terra. Aí você fala assim, o cara tem quantas cabeças de boi? Não, tem 2.000 cabeças de boi, entendeu? Quando alguém tem 700, 800. E o Coroaci não tem isso. O Coroaci tem uma distribuição de renda muito grande quando se trata do campo. Entendeu? Levi, realmente, Coroaci é uma cidade que eu gosto muito. Né? Eu conheço muitas cidades como pastor, eu já vivi em muitas cidades, eu já mudei muitas vezes e finquei minhas raízes aqui em Coroaci. Levi, para finalizar, qual a mensagem que você deixa a respeito, você deixa para o futuro, legado? Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir em casa? Olha, pastor, a primeira coisa, a mensagem que eu quero deixar para essas pessoas, né, é parabenizando você por esse ato, essa atitude, né, de fazer essa coisa. Porque isso valoriza o trabalho das pessoas que você está trazendo aqui, né, e eu fico muito agradecido disso. Mas a mensagem que eu deixo para qualquer pessoa, seja ela criança, jovem, velho, é o seguinte: tenha tesão pela vida. Quem tem tesão pela vida, quem quer ver as coisas acontecer, busca o caminho. Então, eu sugiro, né, que as pessoas tenham isso. Se não tiver, busca, encontra esse caminho. Fazer coisas, entendeu? Para que ela se sinta bem. O grande lance é de quem faz. Eu, por exemplo, faço coisas e falo que são demandas internas que eu tenho, entendeu? De levantar cedo, de ter que fazer alguma coisa e tal. Aí, mas você ganha dinheiro, sim, é a consequência dessas coisas. Sim. Não é muito, não, mas é a consequência do cumprimento dessas demandas mentais que eu tenho, entendeu? E eu agradeço a você, né, pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouco, né, da minha vida. E eu acho que essas atitudes ajudam a gente a avaliar que a direção foi correta. Não, Levi, eu te dou certeza disso, sabe? Eu te dou certeza porque é para mim assim um grande prazer você, o segundo a ser convidado a estar participando aqui nesse espaço, porque exatamente eu fico olhando para a cidade e há uma escassez tão grande de exemplos, não porque eles não existem, mas é porque não é grifado, não é
não é mostrado, né? Não é apresentado. Talvez seja isso. Não é apresentado. E a gente vê pessoas como você, né, na cidade. Na verdade, não tem muitos como você, não, né? Mas que lutou, construiu, Estamos lutando. está lutando, construindo uma família, né? Como uma águia assim que junta os filhotes, assim, você tem essa capacidade, que é o meu plano como pai, de ter também. E a gente vê a rapaziada perdida nesse mundo, né? Nesse tempo, com tanta ilusão e sem a capacidade de ver o exemplo e, além do exemplo, ver a trajetória, o caminho que a pessoa trilhou. Mas eu acho que essa coisa aí não existe uma fórmula para isso, a não ser que seja uma coisa institucional, né? É um projeto de governo, né? Um projeto de governo que eu falo no macro, né? Um projeto de nação. Mudar isso através de um projeto de nação que tenha continuidade. Você falou que a entrevista ia acabar e está acabando, tá? Na verdade, Levi, enquanto isso não acontece na esfera federal, nós vamos fazendo aqui em Coroaci. É isso que a gente falou anteriormente. Eu acho que esse projeto que está sendo tocado, eu espero que continue, né? Com essa intensidade, não esquecendo de dar uma relevância ao Rodrigo, né, que está nesse setor de agricultura aí, que é uma pessoa que tem vontade, é um cara que quer fazer as coisas acontecer. E eu disse para ele um dia, eu falei, Rodrigo, vocês estão tendo uma oportunidade de mudar a realidade do Coroaci. Não perca essa oportunidade. Na verdade, tá mesmo, sabe? Porque, como eu estava falando a respeito dessa questão do café, o café é exatamente um estímulo para a pessoa que tem um pedaço de terra e não produz nada. É para o pequeno. Porque, na verdade, esses 7.500 sacos de café, ele está concentrado na mão de grandes produtores, né? As pessoas que já têm condições. Então, vai ser um despejar de recurso, de dinheiro, assim, quando a safra vier, nas mãos exatamente das pessoas mais carentes, né? Que não têm a capacidade. Então, eu fico feliz de saber que essas coisas estão acontecendo aqui em Coroaci. E tem outras coisas também acontecendo que são muito boas e você sabe que você faz parte dessa história. Levi, muito obrigado, Levi. Obrigado a você. Deus abençoe você ricamente e você vai estar aqui novamente, tá? Porque não deu para a gente explorar todas as coisas. Muito grande. Nós abrimos o esboço aqui, depois a gente vai explorar. E a você que acompanhou essa nossa conversa, que inspirou, se ela inspirou você em alguma coisa, eu espero que tenha inspirado, porque esse é o propósito, né? E o nosso entrevistado de hoje, ele tem potencial para isso. Eu peço a você que compartilhe com aquele amigo que precisa de ouvir uma inspiração, de entender alguns princípios da vida que precisam de corrigir na sua vida, para ele ter ânimo, né? Desejo, sonho de crescer. E também nos siga no Instagram. No Instagram nós somos lá, @caminhosdagente_oficial. @caminhosdagente_oficial. No YouTube, que é onde essa live está passando, é youtube.com/caminhosdagente. Segue, curte, compartilha, porque isso, assim você vai estar ajudando esse nosso projeto de trazer inspiração e histórias, caminhos que se transformaram em histórias para o máximo de pessoas que precisa. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Levi. Meu cameraman, Amintas, Deus abençoe você.